A temporada de 2025 da Fórmula 1 chega à sua reta final com uma atmosfera eletrizante, onde tudo ainda está em jogo. E a prova que se aproxima em Autódromo José Carlos Pace, Interlagos, em São Paulo, promete ser um espetáculo à parte. A análise do jornalista Rodrigo França, publicada no site do Globo Esporte, aponta 3 eixos principais: a ascensão de Lando Norris como novo líder do campeonato, as chances ainda vivas de Max Verstappen e o bom momento do brasileiro Gabriel Bortoleto. Neste artigo vamos destrinchar esses pontos, implicações para os pilotos, equipes, o que esperar de Interlagos, e como os últimos capítulos desta temporada podem se desenrolar. Norris assume a liderança e o momento da equipe. Lando Norris viveu no último Grande Prêmio, o GP do México de F1 2025, uma atuação dominante, que agora o coloca como líder do campeonato. Depois de ultrapassar o companheiro de equipe Oscar Piastri por apenas 1 ponto, Norris emerge como a principal figura da equipe McLaren F1 Team. Esse novo status representa tanto uma vitória pessoal quanto estratégica. A McLaren recupera fôlego e competitividade, mostrando que pode disputar de igual para igual com os grandes favoritos. A vitória do GP do México em que Norris dominou pode marcar o momento-chave de sua campanha rumo ao título. Por outro lado, Piastri, que ocupava uma posição mais confortável até agora, vê o cenário se complicar. O texto menciona que é o australiano que chega pressionado na disputa interna da McLaren, e Interlagos pode ser sua última chance de reverter o ótimo momento de seu companheiro de equipe. Isso implica uma dinâmica interna delicada. Embora seja bom ter 2 pilotos fortes, o equilíbrio da equipe e as decisões sobre estratégia, piloto podem se tornar tensas. Para Norris, o título agora está mais próximo. Se ele mantiver o ritmo, as últimas corridas podem consolidar sua liderança. A McLaren está com moral, o carro parece competitivo, e a vitória mexicana reforça isso. Mas o caminho até o fim da temporada ainda exige consistência, evitar erros e maximizar cada fim de semana. 2. Verstappen e a caça ao título, ainda com chances. Mesmo com a liderança agora de Norris, a disputa pelo título permanece aberta, e o favorito atual, Max Verstappen da Oracle Red Bull Racing, não está fora. Antes do México, o holandês estava 40 pontos atrás de Norris, e agora reduziu para 36 pontos. Embora pareça uma desvantagem, o próprio contexto oferece mais pontos em jogo por conta das 2 provas sprint ainda por vir nas 4 etapas finais. Esse cenário reforça que a matemática do campeonato ainda favorece Verstappen, ou melhor, ele ainda tem chances reais de título. Ele também entra com a motivação alta para reverter a situação. O fato de que nos 5 GPS anteriores ao México, o holandês havia marcado tantos pontos quanto os 2 pilotos da McLaren juntos mostra a potência da Red Bull e a capacidade de Verstappen em alta performance. Entretanto, há ressalvas. No México, o ritmo da Ferrari e da Red Bull não impressionou tanto quanto se esperava. A Ferrari, com Charles Leclerc, por exemplo, conseguiu um pódio, mas não conseguiu incomodar Norris. E para Verstappen, a existência de 2 sprints restantes significa que cada erro ou cada fim de semana ruim será ainda mais caro. Do ponto de vista estratégico, isso coloca Verstappen numa posição de busca agressiva. Precisa ganhar, precisa pontuar muito, pressionar seus adversários de modo constante. E ao mesmo tempo dependerá também de falhas alheias, porque a McLaren parece forte no momento e Norris parece confortável. Ou seja, a luta é dura, mas longe de decidir-se. 3. Bortoleto, destaque brasileiro e motivo de empolgação. Um dos destaques do artigo é o brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber F1 Team, que chegou a pontuar no GP do México, largando em 16º. Adotando estratégia diferenciada, médios no início, macios no final, e ultrapassando Isaac Adjar para terminar em 10º lugar. O bom desempenho em pista, e o fato de que agora ele chega em alta para a corrida em casa em São Paulo, dão aos torcedores brasileiros motivos para prestar atenção. O artigo enfatiza, voltará à zona de pontos e com isso vai chegar em alta no seu GP em casa em São Paulo. Para Bortoleto, mais do que apenas pontuar, trata-se de consolidar sua posição no grid, mostrar consistência, aproveitar o momento de visibilidade e demonstrar crescimento. Um bom resultado em Interlagos poderia significar não apenas pontos, mas também confiança, visibilidade, patrocínios e alavancar sua carreira. A pressão de atuar em casa, claro, existe, mas o momento favorece. Além disso, é interessante o fato de que a estratégia adotada, pneus, largada, ritmo, mostrou flexibilidade, não apenas sobreviver à corrida, mas atacar no fim.
Isso demonstra maturidade e leitura de corrida, e em F1, isso faz diferença. 4. Interlagos como palco decisivo. Com todas essas variáveis em movimento, a etapa brasileira assume contornos de decisor não necessariamente para um campeão direto, mas como ponto de viragem. O GP em São Paulo no Autódromo de Interlagos será a próxima prova e, segundo o artigo, vai ser emocionante também para o campeonato. Alguns fatores fazem de Interlagos um palco tão especial. A afinação e estratégia das equipes contam muito. Pista de média abrasão de pneus, altitudes moderadas, largada em subida, reta longa. Quem acertar carro e pneus ganha vantagem. O público brasileiro adiciona gás extra para Bortoleto especialmente, mas para todos, correr em frente a uma torcida brasileira vibrante pode mexer nos ânimos. Psicologicamente, correr em casa gera estímulo e também pressão. Manter a cabeça fria será importante. A proximidade do final da temporada torna cada ponto valioso. Faltam poucas provas, então os erros custam mais. Para a McLaren, manter Norris à frente e garantir bom resultado de Piastri será o objetivo. Para a Red Bull, Verstappen reduzir a diferença, ganhar vantagem no sprint e talvez assaltar a liderança de vez. Para Bortoleto e a Sauber, consolidar pontuação e brigar por visibilidade. 5. Cenários possíveis e o que observar. Diante desse panorama, podemos delinear alguns cenários, o que ficar de olho nas próximas corridas. Cenário A: Norris segura a liderança. Se Norris repetir o desempenho do México ou ao menos manter consistência, top 3/4, ele poderá estender sua vantagem ou pelo menos segurá-la. Isso fará com que ele chegue à fase final com mão no troféu. A McLaren precisará minimizar erros, seja de confiabilidade, pitstops, estratégia ou resultado ruim. Nesse cenário, Piastri tem que reagir para não perder o campeonato, e Verstappen precisará de desempenho praticamente perfeito para recuperar o atraso. Cenário B: Verstappen vira o jogo. Se Verstappen conseguir o máximo vitórias, sprint, bons pontos, e a McLaren vacilar, podemos ter virada. A existência dos sprints torna esse cenário plausível, mas a margem é cada vez menor e precisa de combinação de fatores a favor de Verstappen. É o tudo ou nada. A Red Bull ainda tem estrutura para isso, mas o carro e a equipe devem estar afinados. Cenário C: Bortoleto e os outros jogadores. Enquanto Norris e Verstappen brigam pelo topo, pilotos como Bortoleto entram no segundo plano, mas com importância pontuar com consistência. Aproveitar a oportunidade e fazer história no Brasil. Um grande resultado em Interlagos pode catapultar sua carreira. Também há a disputa interna da McLaren. Piastri está pressionado. Se vacilar, pode perder o pódio, perder moral, perder chance de título. Isso adiciona tensão interna que pode beneficiar adversários. O que observar nas próximas etapas? Quantos pontos serão atribuídos no sprint e como isso afetará a soma total? Qual será o desempenho em qualificação? Largadas em Interlagos são fundamentais, pois há mudanças de elevação. Quem sai bem de frente tem vantagem. Estratégias de pneus. Sobretudo com o uso de pneus médios vs macios, Bortoleto mostrou que ousar na estratégia pode dar resultado. Consistência de confiabilidade e equipe. Erros em pit stop ou falhas mecânicas podem custar caro. Como cada equipe se adapta ao Autódromo de São Paulo, ajustes de asa, freios, tráfego, etc. Pressão psicológica. Para Norris manter o ritmo, para Verstappen recuperar, para Bortoleto aproveitar o momento e a torcida. 6. Conclusão. A F1 em 2025 está viva, e o GP do Brasil assume papel estratégico. Lando Norris entrou na liderança com autoridade e parece pronto para brigar pelo título. Max Verstappen ainda está no páreo e tem plenas condições de virar o jogo, mas precisará de performances impecáveis. Gabriel Bortoleto surge como surpresa positiva para os brasileiros com um resultado que pode marcar a virada de sua trajetória. Para a McLaren, este momento é de ouro. Liderar o campeonato, estar com o piloto em alta e ter franco atirador pronto para concretizar. Mas a temporada ainda tem desafios, pressão, adversários, pontos ainda em disputa. Para os fãs brasileiros, Interlagos promete ver um piloto nacional em evidência, uma disputa de título aberta,